Pausar. Botão. Sim, Val, mas vem cá. Como transformar silêncio em caminho? Uau, que pergunta boa, né não? E aí, meu povo, sejam bem-vindos. Voltamos aqui para o nosso segundo bloco, deste sabadão. Lindo, maravilhoso, cheio de possibilidades, de escolhas, renovo, conexões e reconexões, novos caminhos, novos começos, novas coisas acontecendo. Estamos encerrando o ciclo de março, mas estamos iniciando essa semana que vai iniciar, né? Vai começar daqui a pouquinho um mês de abril. Abril. Abril profético. Um novo tempo, novas conexões, novos começos, coisas novas. Só que a gente não pode querer coisas novas fazendo as mesmas coisas, né? Eu percebo que muitas pessoas querem ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não. Você quer resultados diferentes? Faça coisas diferentes, né? Eu acredito muito no que Jesus fala da semeadora e colheita, né? Eu acredito muito em Cristo Jesus, né? Sou uma seguidora dele e eu acredito, né? Muito nessa onda de colher e semear. Tudo que você planta, você colhe. Né? Minha avó dizia: se você plantar vento, vai colher tempestade. Semear vento, vai colher tempestade, né? E vovó, com a sua sabedoria, lembra que eu falei de vovó e de vovô no bloco anterior? Pois é, gente, sabedoria da antiguidade, né? Respeita quem pode chegar onde a gente chegou, né? Então, quando a gente semeia coisas positivas, coisas boas, e não necessariamente, mas eu tô tão triste, não tô numa vibe, não tô tão legal para semear coisas boas. Não é que, sabe, da sua condição de, como posso dizer assim, da sua condição, da sua alma, no sentido de que, não tô alto astral o suficiente para fazer coisas positivas. Não. É você fazer pelo outro aquilo que você gostaria de fazer, que fizesse com você. Agora, não esperar que o outro retribua do jeito que você retribuiria. Retribuiria, porque às vezes a gente acha, né? Eu fiz bem a fulano no momento que eu precisei. Ciclaninho. Ciclaninho, que ciclaninho vale nada, vale nada. Eu fiz por ele. Ajudei no momento, Val, mas da hora que eu mais precisei, Ciclaninho virou as costas para mim. Ciclaninho agiu como ele, né? Ele não é você. Talvez se fosse você nessa situação, você ajudaria de uma forma diferente. Mas Ciclaninho, Fulaninha, não é você. Então, se você quer ajudar alguém, ajude sem esperar nada em troca. Eu acredito que uma das maiores frustrações que muitas pessoas vivenciam é porque sempre espera do outro aquilo que faria se fosse ele, sabe? Tipo, se fosse eu no lugar de fulano, eu faria isso, mas não é você, é fulano. Então, para de esperar do outro que ele faça por você aquilo que você acredita que é a verdade, porque às vezes essa verdade é sua, não é do outro, né? Nenhuma verdade é absoluta, né? A nossa verdade não é absoluta. Assim, aquilo que eu acredito é verdade para mim, mas pode não ser verdade para você. Eu, por exemplo, acredito em Jesus e o amo, né? E decidi segui-lo em toda a minha vida, porque eu o amo. Né? Eu tive um encontro com ele e eu quero ele para a minha vida toda. Eu sou apaixonada pelos seus ensinamentos, para mim faz muito sentido, mas é a minha verdade. Eu não posso obrigar ninguém a acreditar naquilo que eu acredito. Se você não acredita em Jesus, ok, não tem problema. Sabe, eu acho que a base de tudo é o respeito. Talvez você acredite em algo que eu também não acredito, mas tudo bem, eu não acredito. Mas eu não acredito na questão. Mas não é que eu não, assim, eu não acredito nisso. Mas eu não vou desfazer de você. E não vou tentar impor a minha verdade, né? Por quê? Porque a sua verdade é a minha. Eu acho que o respeito é a base de todas as coisas. Nós, às vezes, reclamamos de tantas coisas, né? De, porque a pessoa fez isso, fez aquilo, mas sabe que a gente, o que tem feito com isso, né? O que é que a gente vai dar conta disso, não é não? Então, o que
a gente pode fazer, né, para transformar esse silêncio em caminho, né? É muito bom pensar sobre isso. Quando encontramos um espaço seguro para falar, algo muito, mas muito importante acontece. Aquilo que parecia confuso começa a ganhar formas. E organizar sentimentos, compreender experiência, diminuir assim, a solidão emocional, nos ajuda a pensar. Eu estava atendendo uma pessoa ontem e ela falou assim para mim, ela disse, Val, eu odeio ser sozinha. Eu me sinto muito só. A solidão é muito ruim. E eu fiquei pensando sobre aquilo, né? E a gente foi escorrendo, né, sobre isso e tal. E ela começou a falar. Ela disse, eu me sinto só. Eu moro sozinha. Meus filhos já são adultos, têm a vida deles. E ela é uma mulher jovem, né? 56 anos e tal. Mas assim, eu disse, poxa, é difícil mesmo. Mas que tal a gente criar algumas habilidades, não sei, né? Possibilidades aí. E quando ela começou a pensar em algumas coisas, ela começou a perceber que ela que estava se isolando do mundo. Por conta de, sabe, viveu a vida toda casada, depois se tornou uma mulher divorciada, o marido, enfim, foi viver a vida com uma outra pessoa e saiu de casa. Ela terminou de criar os filhos foram crescendo, né? E cada um dos filhos foram, são 4 meninos, foram casando, tendo as suas famílias. Um foi embora para um outro país, o outro para outro estado, 2 ficaram, né, no mesmo município, no mesmo estado, mas moravam em bairros diferentes. E ela passou a vida toda, assim, esperando, né, as conexões com esses filhos. Mas os filhos, sabe, tipo Zezé de Camargo e Luciano, mas ela esquece que depois que cresce, filho vira passarinho e quer voar, né? A gente cria filhos para voar, né? Mas existem mães e pais que às vezes querem que fique embaixo das asas. Eu ouvi ontem uma frase de uma paciente também. Ela disse algo que também me fez refletir, né? Eu gosto dessas conexões, porque assim, os atendimentos são interações, né? A gente aprende muito também. É uma troca muito querida, muito significativa e assim, muito especial. Eu aprendo muito com os meus pacientes, né? Agradeço muito a Deus pela oportunidade da profissão que Ele me deu, porque eu consigo não somente ajudá-los, mas eles também me ajudam muito a me tornar cada dia mais uma pessoa melhor. E dentre a fala dela, ela trouxe essas questões, né, de solidão e tal, e ela falou sobre isso, sobre os filhos criarem asas. Mas ela disse, mas a família do meu esposo, por exemplo, Val, ele não queria que a família foi criada para ficar todos com os pais. E os pais não aceitavam que os filhos fossem embora. Só que eles moravam na roça, né, na zona rural. E a vida era muito difícil ali. Às vezes não tinha muita condição, às vezes era tão difícil, mesmo que às vezes não tinha nem o que comer direito. E aí os meninos foram crescendo, queriam ir para zona urbana, né, para poder trabalhar, para poder ter uma vida melhor e até trazer o alimento para os seus outros irmãos menores e para os pais. Só que os pais ficavam, choravam e começavam a dizer: Ah, meu filho, você foi embora. E agora? Como é que vai fazer aquele negócio? Os filhos se sentiam tão mal com aquilo que eles voltavam. E voltaram. E aí, no terreno da mãe e do pai, que era enorme, foram fazendo os puxadinhos, sabe? As casinhas. Só que aí, né, o pai e a mãe faleceram, né? Depois de um tempo, faleceram, infelizmente, né? Mas os filhos também foram envelhecendo. E aí ela conta, né, que hoje eles ficam falando: ah, se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade, ah, se eu tivesse estudado naquela escola, ah, eu teria feito tal faculdade, ah, eu teria feito aquilo. E aí ficam assim se lamentando das oportunidades que tiveram, mas que não realizaram, né? Não foram. Por quê? Porque sempre tinha. Meu filho, volte para casa. E aqui fica um adendo para os pais, né, queridos?
Eu sei que você que é pai, que é mãe, você quer o melhor para o seu filho. Só que chega um momento que são os filhos que precisam escolher a vida deles. Você, como pai, como mãe, o seu papel é cuidar, é acolher, é prover, é ensiná-lo, né, para o mundo, né, assim. Mas muitas vezes existem pais que acabam minando. Eu me lembro, eu estava falando essa semana com algumas pessoas, alguns amigos, né, que eu me lembro que o sonho do meu pai era que eu fosse uma perfém. Olha, sabe, de dar inocente, né, não? Eu dizia, mas eu não me identifico, eu não me vejo nessa profissão. Ele, mas você daria um excelente perfil. Eu digo, eu nem me vejo nesse negócio. E ele falava, e eu cresci ouvindo isso, né? Eu sou a filha do meio, eu cresci ouvindo isso. Ele dizia, por que você não fala com a Andréia, que é minha irmã, né? Mais velha. Aí ele dizia, não, mas Andréia, já que a Andréia gosta da área de saúde, minha irmã é enfermeira. E aí ele, André Gadara saiu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu disse, sim, por que você não fala com o Valnei, meu irmão caçula? Ele, porque Valnei, não sei o que, Valnei gosta de outra. Eu disse, sim, porque eu, né? E aí ele ficava, porque você é mais centrada, porque você é mais estudiosa, porque você. Eu disse, mas eu não quero. E aí ele foi, eu me lembro que quando eu fiz 18 anos, teve um concurso da Polícia Militar aqui no nosso estado, né? No nosso município, e aí ele já veio com formulário e tudo para a inscrição. E aí ele veio com um policial, amigo nosso, né? Querido, assim. E aí eles, o policial amigo nosso veio, Valzinha, olhe, vai ter inscrição. Eu disse, inscrição de quê? Ele é inscrição, eu disse, quem disse que eu vou fazer inscrição? Ele já veio com a caneta, com tudo, cadê os documentos? Eu disse, pra quê, meu pai? Pra você, eu disse, não, gente, aquilo foi a morte pra ele, né? Ele chorou. E por quê? É o meu sonho. E que você, não, matando meu sonho, fez aquele drama, meu pai, dramático, eu não sei a que eu puxei, né? Ele fez aquele drama e tal, não sei o quê. E eu gostava de teatro. Pois é, né? Uma parte, eu fiz teatro 5 anos, né? Na adolescência e tal. Amava teatro, né? Eu ia fazer. é, Fui até na UFBA, fiz alguns trabalhos pela UFBA, ia fazer artes cênicas, né? Tava assim, apaixonada, né? E aí eu queria, aí depois, né, a vida foi me levando para outros lados. Quando eu disse, não, eu não gosto, é mais ator não dá dinheiro. Eu disse, não, mas eu gosto. E aí, resumo da ópera, ele pegou, chegou e disse, você está me frustrando. Você está, eu disse, sim, é o seu sonho, não é o meu. Por que você não foi um policial? Aí ele, porque. Aí comecei a gaguejar, porque eu não sei o que, não sei o que, não tive oportunidade, não sei o que. E mentira toda, né? Porque minha avó ainda era viva, a mãe dele. E ele dizia, ele não gostava de estudar, que ele queria ficar, sabe, de praia em praia, curtição, não sei o quê, foi procurar filho cedo. Então, assim, minha irmã nasceu, meu pai tinha 16 anos, meu avô teve que assinar o casamento, né? Então, assim, tiveram filhos cedo. Aí tá minha irmã mais velha, assim. E aí foram, ele não casou. Agora comigo ele queria que eu fosse para realizar o sonho dele. Mas o sonho era dele, não era meu. E quantos pais, né? Vocês que estão aqui me ouvindo e se adendo, quantos pais às vezes desejam, mas eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja advogado. Tudo bem. Você pode até querer que seu filho seja isso. Mas é o sonho do seu filho? Sabe? Deixa o seu filho escolher a profissão dele. Mas ele não sabe escolher e é você que vai escolher por ele. Por isso a gente vê tanto profissional, né? A gente vê tantos médicos frustrados, advogados frustrados, pedreiros frustrados, marceneiros frustrados, locutores frustrados. Vários profissionais e profissionais, porque muitas vezes estão vivendo sonhos em profissões que não são seus, estão vivendo aquilo que muitas vezes o outro dizia que queria. Eu tenho uma paciente que ela dizia assim para mim: meu sonho é ser pedagoga, meu sonho é ser pedagoga, meu sonho é ser pedagoga. E ela fazia de tudo para ser pedagoga e tal, mas nada dá certo, nada dava certo. E ela fazia, estudava, nada, era incrível isso. Quando foi um dia a gente conversando e tal, aí a gente fez algumas elaborações, ela ficou assim olhando, eu nunca quis ser pedagoga. Eu disse, sério? É claro que depois de um tempo de trabalhar, né? Ela agora eu entendo que era minha mãe que queria, o sonho de minha mãe era ser professora.
Só que minha mãe não conseguiu ser. E essa mãe que ela tinha era uma mãe assim muito uma mãe que negligenciou muitas coisas, sabe? Que não cuidou dela. E ela passou a vida toda tentando chamar a atenção dessa mãe, tentando agradar essa mãe. Ela trocou de papel, sabe? Assim, tipo, ela se tornou a mãe da mãe. Então ela cuidava da casa, ela cuidava da mãe. A mãe saía para trabalhar, quando a mãe chegava, ela tinha feito comidinha para a mãe. Ela botava, esquentava a água para a mãe tomar banho. Ela tinha toda uma coisa de agradar a mãe. E ela estava tentando ir para uma profissão, porque era a profissão que ela soube em uma conversa. Ela lembrou disso em um momento de análise, que a mãe queria ser pedagoga, queria ser professora. Eu disse, pois é, mas e aí, você quer ser o quê? Ela disse que o sonho dela era ser massoterapeuta. E hoje ela, né, faz jovem aprendiz e tal. E ela está se esforçando aí, juntando dinheirinho para fazer o curso de massoterapia. Hoje ela faz um curso de administração de empresas, né? Um técnico da escola, terminando o ensino médio. E quer fazer massoterapia e depois diz que quer ingressar uma faculdade para fazer fisioterapia. Totalmente diferente, né, não? Às vezes a gente vive sonhos, mas vem cá, esse sonho é seu ou de quem te educou, quem criou você, né? É interessante. Assim, quando a gente organiza sentimentos, compreende as nossas experiências, a gente diminui, sabe? A gente diminui a solidão emocional. Uma das experiências mais transformadoras da vida humana é quando alguém nos escuta de verdade. Muitas pessoas não precisam de conselhos, não, meu amor. Elas precisam de escuta. Sabe quando alguém você quer contar, sabe que você tá até a tampa, sabe? Assim que, "Uf, eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso falar", é aquele negócio te prendendo, parece que você engoliu um sapo, e você precisa falar com alguém. E aí, de repente, você encontra Ciclaninho, aí você vai, Ciclaninho, vem cá. Ô, menino, tá precisando falar com você, olha. Rapaz, tô passando por um, aí Ciclaninho é mesmo que foi, me conte. E aí você começa a falar, e você mal começa a Ciclaninho, menino, Ciclaninho, rapaz, eu também já passei por isso. Rapaz, eu vou dizer um negócio pra você, olhe, assim, menino, por que você não faz isso? Porque eu fiz, aí começa, né? Porque pra dar conselho, tem gente, né, não? Ah, e um conselho, às vezes, assim, muito bem dado, com uma pessoa muito respeitosa, uma pessoa que nós amamos e sabemos que nos ama, poxa, tem o seu lugar. Mas às vezes o que a gente quer não é conselho, a gente só quer ser escutado, né? Né, Edinaldo? Às vezes tudo que a gente quer é só ser escutado. Tudo que a gente quer é só, sabe? Para aí um pouquinho só para me ouvir. Freud, a descoberta da psicanálise, assim, aconteceu bem assim, né? Ele começava a atender algumas mulheres, ele começou a perceber que existia um surto, né, em Viena, naquela época, capital da luz, da beleza, das artes. E aí ele percebeu que havia um surto, tipo, todas as mulheres e homens, porque, né, era uma época vitoriana, enfim, parecia que só a mulher sofria, mas era a frescura da mulher, né, e só as mulheres tiveram histeria, né, por isso que chama de histeria, vem de histéries, né, de útero. Então, eles diziam que era só a mulher que tinha histeria. Por isso que se você vê uma mulher escandalosa, se a mulher que grita, a mulher muito dramática, de fulana histérica. E não tem nada a ver com isso, né? Foi uma forma pejorativa que colocaram de que mulher, sei lá, é escandalosa, é exagerada. Mas na época do Freud, né, assim, ele 1900 bolinha, né? Já finalzinho de 1900, ele olha assim e disse, não, peraí, tem alguma coisa diferente. Por que essas pessoas, elas paralisam, né, ao ponto de perder a visão momentaneamente, perderem movimentos do seu corpo, desenvolverem doenças no seu organismo, quando não é algo biológico, porque fazia vários exames e não tinha resultado biológico. Aquilo inculcou Freud, sabe? E aí ele foi para um homem chamado Charcot, né? Charcot, na realidade, era um grande showman da época, né? Ele era um médico neurologista também, assim como Freud, né? Freud era um médico neurologista cartesiano, estudioso mesmo da ciência.
E aí, Charcot lá fez aquele show, ele fazia hipnose. E aí, ele, no momento que as pessoas estavam hipnotizadas, elas saíam daqueles sintomas, tipo, se estava cega, voltava a enxergar. Se estava em uma cadeira de rodas, ela voltava a andar. E a química com Freud, porque quando saíam do estado hipnótico, elas voltavam à condição anterior, voltavam a ficar cegas, voltavam a estar na cadeira de rodas, paravam de andar, sabe, não conseguiam beber água, não conseguiam comer, e aí ele ficou encucado com aquilo. Peraí, o que é que está acontecendo? E aí, um outro aluno de Charcot, né, Brouwer, né, chegou assim, disse, estava estudando também, acabou Freud, eles se tornando amigos, montaram, né, Brouwer já tinha uma clínica, né, com esse pensamento, Freud se associou, tentou um tempo a experiência da hipnose, mas ele, né, inventou uma outra técnica, que era através da fala, então ele queria que as pessoas falassem para poder elaborar suas questões, só que ele falava, perguntava. Aí um dia uma paciente, né, do Brouwer olhou para ele e disse: espera, cala a boca, me deixa falar, só me escuta. Eu não quero que fale. Eu só quero ser escutada. E outra coisa, não olhe para mim. Ela pegou um divã, virou para a parede e ficou olhando para a parede, falando, e Freud ficou ouvindo, escutando. E através dessa escuta, com pontuações, né, bem assim, emergentes, assim, coisas que emergiam naquele momento, a interação entre analista e analisando, surgiu o método chamado psicanálise, né? Que é esse lugar onde a pessoa está ali no divã, e onde é o nosso divã hoje, né? Eu, por exemplo, como psicóloga com orientação psicanalítica, o meu divã é através das minhas redes, né? Eu trabalho através de plataformas como o Google Meet ou através do WhatsApp mesmo. E eu sempre, quando atendo meus pacientes, eu gosto que eles estejam em um lugar de sigilo, porque a psicoterapia, a análise é um ambiente onde a gente precisa de um lugar seguro, de respeito, onde você vai estar ali, né? É um local de sigilo mesmo, porque precisamos desse lugar de segurança, de acolhimento, para que a pessoa se sinta à vontade para falar. E a gente busca um lugar tanto de acolhimento para mim quanto para quem eu estou escutando. E quando essa paciente, né, que depois Freud a chama de Ana, ela fala assim com ele: cala a boca, por favor, só me escuta, eu não quero ouvir suas opiniões, me deixa falar. E é isso exatamente que muitas pessoas precisam. Elas precisam serem escutadas de uma forma respeitosa. Elas não precisam de conselhos. Não dizendo mais uma vez que conselho não tem o seu lugar, mas talvez naquele momento não seja o momento de um conselho. Tem pessoas que só querem falar, serem escutadas, serem respeitadas, serem acolhidas. E talvez você que está me ouvindo diga: Val, mas eu não consigo encontrar isso. Eu não tenho liberdade para falar das minhas dores. Então busca um atendimento psicológico, busca um profissional da área da psicologia que possa te auxiliar em meio às suas dores, que possa te escutar sem trazer um juízo de valor, sem trazer os seus a priores, mas trazer de uma forma respeitosa a sua escuta, certo? Então, muitas pessoas realmente não precisam de conselhos, elas precisam de escuta. Um novo começo, nem sempre, meus amores, é, significa mudar tudo na vida, sabe? Às vezes o recomeço começa quando começamos a olhar para as nossas próprias histórias com mais compreensão, sabe? Assim, a gente pode, sei lá, trazer como exemplo de recomeços, né? Sei lá, falar sobre, aprender a falar sobre os nossos sentimentos, aceitar limites, né? Acho que quando a gente começar a aprender, eu estava assistindo algo no outro dia com meu esposo, né? A gente sempre senta para assistir coisas juntos, né, e tal. E aí a gente parou, ele disse: Mô, vamos parar um pouquinho para assistir tal e tal, vi um programa legal e tal. Separei pra gente, disse: não, vambora. E aí eu preparei o ambiente e tal, e deitamos para assistir, e aí a gente estava assistindo, e o profissional estava falando algo sobre nomearmos os sentimentos.
Aí ele brincou, é tua vibe. Eu- Meu marido, ele é analista, né, de sistemas, enfim, e aí ele disse, aí é tua vibe. Eu disse, a tua também, que você também gosta. Casou com psicóloga porque quis, amado. Aí ele dá muita risada assim, a gente ficou brincando ouvindo, né? E aí ele dizendo o meu sentimento nesse momento, amor, amor, e ficou brincando. E a gente brincando com isso assim, e a gente precisa nomear os nossos sentimentos. Às vezes a gente tá com raiva, mas sei lá, muitas vezes por um viés religioso, a gente não pode sentir raiva. Eu estava atendendo uma paciente, ela é espiritualista, e ela falando muitas vezes assim, eu não posso. Ela estava sofrendo, né? Uma pessoa muito amada dela tinha falecido, e ela disse assim, eu tenho que estar bem para ele estar bem. E toda vez ela repetia essa frase. E eu preciso estar bem para ele estar bem, preciso estar bem para ele estar bem. E ela dizia assim, eu não posso sentir raiva, não posso sentir raiva. Mas era exatamente o que ela estava sentindo. O fato dela dizer que não vai sentir era exatamente o que ela estava sentindo, afinal de contas. Ela estava sentindo raiva do mundo, da vida, de Deus, de tudo, porque a pessoa que ela amava não estava mais além. O fato dela dizer que não iria sentir, que não podia sentir, ela não iria sentir, é a mesma coisa dizer para você, não pense no elefante rosa. Tá pensando, né? É exatamente, vai dizer que de acha elefante rosa, vai vir logo a memória, né? Vai trazer por quê, sabe? Não adianta dizer para os pensamentos que você não quer pensar sobre isso, vai ser exatamente o que você vai pensar. E a gente precisa nomear o que a gente está assistindo. Bom, eu estou com raiva. Mas por que eu estou com raiva? Sabe, eu estou com nojo disso, sabe? Mas por que eu estou com nojo? E começar a trazer sentido para aquelas emoções. Nomear as emoções e sentimentos vão ser muito importantes para o processo de cura. Aprender a falar sobre os sentimentos. A gente precisa aprender a falar sobre os nossos sentimentos. O que é que eu estou sentindo e por que eu estou sentindo? Conversar com você. E se perdoar, sabe? Porque às vezes a gente fica muito naquela onda de que, eu não posso fazer isso, eu não posso sentir isso. Eu, como uma pessoa espírita, católica, candomblessista, evangélica, budista, hinduísta, eu, como uma pessoa, eu não posso sentir essas coisas, porque é contra a minha fé. Respeito a sua fé, mas e o seu sentimento? Porque o seu sentimento, ele vai estar aí. E se ele não sabe, não for significado, ele não for elaborado, ele vai voltar de outras formas e vai desenvolver certas doenças. Existe uma linha holística que eu acho bem interessante, né? Que diz assim, a gente pensa muito na psicossomática, mas essa linha holística diz que aquilo que a boca fecha, os órgãos vão falar. Aquilo que os órgãos abrem, falam, a boca vai fechar, né? A boca vai abrir, né? Algo assim. Então, a boca fecha e os órgãos falam. A boca abre e os órgãos fecham, né? Por quê? Porque você precisa falar sobre a sua dor. Nós somos seres falantes por nascimento, né? Então, quando a gente sabe, busca isso, tá? Falar, aprender a falar sobre os nossos sentimentos. Aceitar limites. Pense numa pessoa, né? Aceitar limites, gente, é difícil, né? Não? Dizer não, eu tinha muita dificuldade de dizer não e sofri muito com isso. Sofri muito com isso, porque tem pessoas que se aproveitam, né? E se a gente tem pessoas aproveitadoras, a pior coisa é a gente não conseguir dizer não, porque as pessoas vão dizer, sabe? E quando você diz não ao outro, ou quando você sempre diz sim, sim ao outro, você automaticamente está dizendo não a você. Porque existem pessoas que nem sempre são tão boazinhas. Existem muitas pessoas que se aproveitam. Mas se elas se aproveitam, é porque você está permitindo que elas se aproveitem de você. Então, a gente precisa ter limites. Nos dar limites. Não às vezes vai ser necessário. E não é porque você é uma pessoa ruim. Porque eu, por exemplo, quando eu dizia não a alguém, principalmente alguém que era do meu convívio, né? Pessoas que eu amava e tal, eu me sentia tão culpada. Culpada. Eu tive tanto problemas com cartão de crédito mesmo, porque eu tinha parentes, amigos, pessoas queridas, assim, que diziam, eu preciso de cartão. Às vezes era para uma questão de saúde. Dizia, poxa, se eu não emprestar, vou estar sendo ruim. Uma questão de saúde, e a pessoa não pagava. E aí, que pagava? A conta chegava, né?
E quantas vezes eu já peguei contas, sabe? E não eram valores baixos. Eu já paguei 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil reais de emprestar o meu cartão para alguém. E a pessoa simplesmente não pagar e não dar notícia. E tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, e se picar. E aí, quando depois precisava, voltava. E eu disse, não, peraí, não. Hoje em dia eu digo não sorrindo. Val, mas eu tô... Não, mas eu não vou emprestar. Me desculpe, procure outras formas, mas eu não vou fazer isso não. Porque eu aprendi a dizer não. E não é porque eu sou ruim, não, eu estou cuidando de mim, né? Então, assim, se eu tenho condições de ter um bom cartão, outra pessoa também tem. E se não tem, vai procurar outras formas. Eu não sou responsável pela vida do outro, eu sou responsável pela minha vida. E sabe, às vezes a gente precisa dizer não. Mas claro que eu empresto meu cartão para pessoas que eu vejo que são corretas, pessoas que eu vejo que sabem que têm compromissos, entendendo que coisas podem até acontecer. Mas não é porque a pessoa é mau caráter, é porque infelizmente alguma situação aconteceu. Sabe, hoje eu digo não, porque eu aprendi a me limitar. Eu aprendi a dizer não, eu aprendi a ter horários para dormir, para acordar, porque eu tinha uma vida muito louca de horários, sabe? Tipo, eu dormia 2, 3, 4 horas da manhã, e aí acordava no outro dia 9, 10 horas. Aí às vezes acordava por causa de trabalho, acordava, ia dormir 2 horas da manhã, acordava 5, 6 horas da manhã. Dormia o quê? Aí andava cansada, sabe, com o meu metabolismo extremamente louco. E aí eu queria me queixar das coisas, não. Era eu que estava me matando. Quando eu comecei, não, peraí, eu preciso organizar tal horário, eu vou começar a dormir. Vou comer isso, vou trazer para minha alimentação isso e isso. A Tiago, né, que é o meu marido hoje, ele, sim, é testemunha viva, né, convive com meu companheiro de travesseiro. Eu brinco com o companheiro. E assim, a gente se alimenta, a gente tem horários, né? Tomamos café juntos, a gente tem esse bom hábito de fazer as nossas refeições juntas, porque a gente trabalha em casa, né? Então, assim, por a gente trabalhar em casa, a gente às vezes se acomoda, né? Mas eu disse, não, vamos fazer estipular horários. Daí a gente tem horário de tomar café pela manhã. E aí ele faz um lanchinho em determinado horário e eu faço em outro, no decorrer da manhã, porque a gente tem horários, né, diferentes de atendimentos. E ele de estudo e atendimentos, e eu também. Aí quando chega meio-dia, né, eu já deixo tudo preparado, vou lá, coloco o nosso almoço, a gente senta, fica até um determinado tempo, conversa, paramos um pouco, né, para conversar e tal, depois nós retornamos para as nossas atividades, né? Temos um tempo também que a gente vai para academia juntos, é o período da tarde. E aí depois a gente volta da academia, fazemos um lanche, alguma coisa assim, um suco, uma fruta, né, uma salada de fruta, alguma coisa assim leve. Voltamos para as nossas atividades e aí final da tarde tomamos café cedo para não comer. Café é modo de falar, né? Que a gente não toma café, né, a partir das 18 horas. E aí a gente faz alguma coisa assim, jantamos e antes de dormir, um suco, alguma coisa, uma hora antes, sei lá. Mas a gente tem toda uma questão assim hoje, nutricional, e isso tem nos ajudado tanto. Por quê? Porque a gente aprendeu a colocar limites. Ele tem uma frase, né, meu marido, que eu acho bem interessante, diz assim, e eu aprendo muito com ele, né? E ele fala assim, criança faz o que quer, adulto faz o que é preciso. E aí eu me lembro sempre dessa frase, quando eu quero dormir até um pouco mais tarde, aí eu me lembro, adulto faz o que quer. Ou criança faz o que quer, adulto faz o que é preciso. Já levantar 1, 2, 3 e foi, né? Tem vontade que a gente quer meter, tem momento que a gente quer meter o pé na jaca, né? Não, mas, sabe, assim, a realidade chama e diz, cresce, vamos lá, é necessário. Contas vão chegar, então vamos embora. Então, assim, a gente precisa também se colocar limites. Reconstruir vínculos. Muitas vezes a gente vai perder vínculos com pessoas, né? Ou pessoas vão quebrar os seus vínculos. Mas a gente pode reconstruir vínculos com novas pessoas, novas conexões. E eu acredito que o maior de todos os vínculos é comigo mesma, sabe? Com você mesmo. A gente precisa se reconectar com a gente, criar vínculo com a gente, se amando, se cuidando, se perdoando, se liberando e avançando e criando vínculos com outras pessoas que amamos. E, se não possível tudo isso, buscar ajuda. Como é que eu posso buscar ajuda, Val? Buscando atendimento psicológico com pessoas que são profissionais dessa área, da área de saúde mental. Nós trabalhamos com saúde, tá?
e não com doença. Então, é saúde mental, tá bom? Se você que está me ouvindo hoje sente que existe algo dentro de você que ainda não virou palavra, ah, meu amor, eu quero deixar uma mensagem para você. Você não está sozinho. Muitas pessoas carregam sentimentos que ainda estão tentando entender. E o primeiro passo, meu amor, não é ter todas as respostas. O primeiro passo é permitir que aquilo que está dentro de você, uhum, possa ser reconhecido. Hoje nós falamos um pouco sobre algo muito profundo, quando a dor ainda não virou fala. Falamos sobre silêncios, sobre emoções e sobre a importância de encontrar espaços de escuta. E eu quero dizer para você, se existe algo dentro de você que ainda não encontrou palavras, respeite esse tempo. Às vezes o silêncio não é vazio, não. Às vezes o silêncio é um lugar onde a alma está tentando reorganizar a sua própria história. Eu agradeço muito a sua companhia nesse tempo. Foi uma alegria caminhar com você nessa reflexão. Eu sou Valdeci Oliveira, sou psicóloga e aqui fica o nosso encontro de hoje, tá? Que a sua semana seja cheia de reflexão, cuidado consigo mesmo e muitos caminhos. Até o nosso próximo encontro, tá? Bom, deixa eu deixar o meu número aqui do WhatsApp, as minhas redes sociais, psicóloga Valdeci Oliveira, tá? Meu número do WhatsApp, 71, porque a pessoa é baiana, né, Eliana? Baiana e da Gema, 71988606425. 71 é o DDD 988606425. 71988606425. Esse é o meu número do WhatsApp. Qualquer coisa é só falar. Se você tiver alguma sugestão de programa, Val, gostaria de ouvir tal programa, né? Gostaria de ouvir tal tema. Val, preciso de um atendimento psicológico. Você pode me indicar algum profissional? Posso sim. Manda uma mensagem para mim pelo WhatsApp 71988606425. Ah, Val, mas eu gostaria de ser atendida por você, atendido por você. Pode? Claro que pode. Para mim será uma grande honra. 71988606425. Fique à vontade, tá bom? Beijocas. Amo você e sua casa. Fique bem. Até semana que vem, o primeiro sábado de abril. Abril, mês profético. Creio em grandes coisas poderosas chegando para nós e principalmente um tempo de cura, um tempo de novos começos, um tempo onde nós reconhecemos as nossas fragilidades, conseguimos falar da nossa essência com mais leveza, falar de dores, de reflexões, também falar de sofrimento, né? Falar daquilo que nos é próprio. Vamos caminhando? Beijocas! Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Enviar.